Bom, vamos começar nosso módulo 14, onde a gente vai falar aí do período da chamada República Liberal Brasileira, o período democrático, pós-ditadura do Estado Novo, até a nossa ditadura militar e falar dos presentes da nossa ditadura militar, tá? Até lá o governo Figueiredo. Então vamos lá. Vamos lembrar aí que a gente falou das eleições de 1945, né? Depois do Estado Novo no Brasil, nós vamos ter a eleição de Eurico Gaspar Dutra, numa dobradinha entre o PSD e o PTB. A gente vai ter aí a eleição de Dutra, que vai ter um governo, digamos, marcado pelo quê? Pela redemocratização, pela Constituição de 46, que vai ser marcada aí muito próximo da Constituição de 34, confirmando os direitos trabalhistas, confirmando o direito do voto das mulheres. Legal. O que vai marcar ainda mais esse governo Dutra, obviamente, é a Guerra Fria. A gente acabou de ver a Guerra Fria já começou, e o governo Dutra vai claramente se alinhar, se aproximar diplomaticamente dos Estados Unidos. Vai romper relações diplomáticas com a União Soviética, vai fechar o Partido Comunista no Brasil, vai caçar os políticos do Partido Comunista, inclusive o senador Luiz Carlos Prestes, vai baixar as taxas alfandegárias para os produtos americanos, aumentando nossas exportações, queimando as nossas importações, queimando nossas reservas, iniciando o processo de inflação aí no país, né, catalisando esse processo aí que vai nos incomodar até o Plano Real. Né, incomodar muito, até o Plano Real. Pois bem, então o governo Dutra vai ser marcado por isso, então por essa aproximação da Guerra Fria dos Estados Unidos e pela tentativa frustrada de um plano de desenvolvimento do país chamado Plano SALT, que desenvolveria saúde, alimentação, transporte e energia. O Plano SALT é um grande fracasso, o governo Dutra, na verdade, fica marcado por esse fracasso, principalmente aí, né, pela derrota, pela perda, né, da Copa do Mundo dentro do Maracanã em 1950 para o Uruguai. Isso, digamos que é um marco aí desse governo de Dutra que, digamos, não ficou bem visto na memória do brasileiro. E aí quem volta nas eleições de 1950 é Getúlio Vargas, agora num segundo governo, de uma forma democrática. Getúlio Dornelles Vargas volta, como ele diz na Carta Testamento, nos braços do povo. Ele é eleito com quase 50% dos votos à presidência. Legal, começa o segundo governo, só que agora Vargas tem um novo desafio. Vargas agora é um presidente democrático, Vargas agora não tem a censura nas mãos, não tem o DIP, né? Vargas agora sofre inclusive uma forte oposição por parte dos jornalistas que sentiram na pele as perseguições da época do Estado Novo. Mas aí Vargas vai levando esse período democrático, negociando com todo mundo, num período em que fica uma grande dúvida. Qual vai ser o modelo do Vargas? Vargas vai retomar aquela política nacionalista que ele tinha na época do Estado Novo, ou ele vai manter a política mais liberal, como a que Dutra adotou nos últimos anos de governo? Aquela coisa fica, os Estados Unidos ainda ficam ali bajulando o Vargas e tal, até que vem uma grande cisão. O grande divisor de águas desse segundo governo Vargas, que é a criação da Petrobras em outubro de 1953. Quando Vargas cria a Petrobras com capital 100% nacional, sem a participação dos Estados Unidos, das empresas americanas, isso gera um baque muito violento. A oposição se fortalece. Os Estados Unidos vão romper unilateralmente com a Organização dos Estados Americanos, vão bloquear dinheiro que viria para o Brasil naquele momento, vão boicotar o café brasileiro, gerando uma grave crise econômica aqui no país. Politicamente, Vargas começa a ficar bastante isolado, porque a imprensa bombardeia o Vargas, os empresários bombardeiam o Vargas, né? A UDN, Carlos Lacerda, o inimigo público número 1 do Vargas, dono de um jornal, Tribuna da Imprensa, presidente da UDN, começa então a fazer um cerco a Getúlio Vargas, no mesmo momento que a inflação corrói o poder aquisitivo do trabalhador. Vargas então vai aumentar o salário mínimo em 100%, coisa que o seu ministro do Trabalho, João Goulart, já tinha tentado sem sucesso, mas agora Vargas aumenta em 100%. Olha, até de comunista o Vargas foi chamado nesse momento. Claro, então Vargas começa a ficar isolado. Ocorre o famoso atentado da Rua Toneleiro. O segurança pessoal do Vargas encomenda a morte de seu inimigo número 1, Carlos Lacerda. O atentado é frustrado, morre o segurança, digamos, pessoal, né, o major da Aeronáutica Rubens Vaz, mas Lacerda recebe, digamos, um tiro no pé. Nunca se comprovou esse tiro, mas não importa. O que importa é que agora Vargas está sendo acusado de tentativa de assassinato e assassinato do major Rubens Vaz. A coisa chega a um ponto, a crise financeira junto à crise, né, política leva a uma solução, digamos, radical por parte de Vargas, que escreve uma carta-testamento e dá um tiro no seu peito. O suicídio de Getúlio Vargas consegue promover uma reviravolta na política nacional. Digamos com uma volta de 180 graus. Por quê? Se em algum momento a população
tinha dúvidas de quem era Getúlio Vargas, agora chorava a sua morte e trazia para si os inimigos de Vargas. Então, o que nós vamos perceber é que nas eleições legislativas de 54, a UDN perde cadeiras no Congresso, ao tempo que o PTB se fortalece, o Partido Varguista, o Partido dos Trabalhadores, né? O Partido dos Trabalhadores do Brasil. Ao mesmo tempo, nós temos as eleições presidenciais de 1950, a eleição de Juscelino Kubitschek de Oliveira, que é considerado nesse momento um herdeiro do varguismo. JK chega ao poder pela dobradinha do PSD com o PTB, os chamados dois partidos varguistas, e ele então inicia uma nova época chamada Era JK, né? Os chamados Anos Dourados, um momento que recebe um destaque muito grande dentro da nossa historiografia, até na memória do próprio brasileiro. JK é visto como assim, um dos melhores presidentes que o Brasil já teve. Por quê? Depois de um início de governo bastante conturbado, tentativas de golpe por parte de alguns militares, apoiados pela UDN, pelo Carlos Lacerda, na crença de que ele era um herdeiro do nacionalismo varguista, JK consegue uma política de conciliação. JK, que tinha maioria dentro do Congresso, vai mostrar à sua oposição que ele não é tão nacionalista assim quanto parecia. Ele inicia um projeto chamado Nacional Desenvolvimentismo, baseado num plano de metas, que terá 31 metas, buscando uma industrialização veemente do país. No entanto, essas 31 metas têm a 31ª meta síntese, a construção de Brasília, baseada dentro de um princípio de integração nacional. Acabar com as ilhas econômicas brasileiras e gerar um processo de integração. O rodoviarismo, inclusive, também está diretamente ligado a essa ideia. Integrar o país via rodoviárias, né? Via rodovias, perdão. Né? Então, quer dizer, esse é o projeto de JK. E por que esse projeto, então, deixou, digamos, de certa forma, feliz a oposição? Porque ele é baseado no modelo tripé de economia. O que é isso? São 3 capitais que vão participar desse projeto industrial brasileiro. O capital estrangeiro e o capital nacional, privado e estatal. O capital nacional estatal fica com a indústria de base, como já acontecia. O capital nacional privado com os bens de consumo não duráveis, os que têm menor tecnologia. E o capital estrangeiro, então, participando bastante com os bens de consumo duráveis, os automóveis, os eletrodomésticos, ou seja, os Estados Unidos participam, é um período de aproximação. Não é à toa que ele é chamado de presente bossa nova. Presente bossa nova não só pelo modelo musical que surgiu no momento, com João Gilberto e companhia, mas também porque para muitos a bossa nova é uma mistura do samba brasileiro com o jazz americano. E isso também simbolizaria um processo de aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos. Há um crescimento, sim, do parque industrial brasileiro, né, bem significativo. Agora, o endividamento vai aumentar, o abismo econômico vai aumentar, o campo continua sem suas leis trabalhistas, as ligas camponesas vão aparecer com força no campo. E o final desse governo JK é um governo marcado também pela corrupção, pelo desvio de dinheiro na construção de Brasília. As coisas não terminam tão bem assim, o que abre espaço para que a UDN eleja o seu primeiro presidente nas eleições de 1960, e esse presidente se chama Jânio Quadros. Bom, a UDN então elege Jânio Quadros, seu primeiro presidente. A questão é que Jânio Quadros, vamos começar por aí, Jânio Quadros não é udenista, ok? Jânio Quadros é eleito com o vice-presidente João Goulart do PTB. Eram eleitos separadamente, né? Uma coisa meio complicada de se entender hoje, mas os presidentes e vice-presidentes eram eleitos separadamente. Nós elegemos um presidente da UDN, um partido liberal de direita, e junto dele um vice-presidente de esquerda do PTB, João Goulart. Pois bem, Jânio Quadros não é um udenista efetivamente. Vem de um pequeno partido, faz uma carreira política meteórica, vem de um pequeno partido, o PDC, um pequeno partido de São Paulo, e vira presidente. Em 15 anos ele vai de vereador a presidente do país. Na verdade, os choques entre Jânio e a UDN são constantes. Já aconteceram desde a época da campanha e vão continuar acontecendo. Carlos Lacerda e Jânio Quadros não se dão bem, porque efetivamente Jânio Quadros procura uma política externa independente, procura romper com o FMI, ao mesmo tempo que ele arrocha salários e condecora Che Guevara. Che Guevara, o líder da Revolução Cubana, Cuba já socialista, ou seja,
É difícil definir se Jânio é um cara de direita ou um cara de esquerda. Para a UDN, isso é muito complicado. Há um rompimento claro da UDN com Jânio Quadros e o nosso presidente acaba ficando isolado politicamente. E governar isolado é impossível. Sem ter o apoio do Congresso é impossível. Jânio, então, tenta um golpe, que nós chamamos de um golpe branco. Ele manda João Goulart para a China comunista em visita oficial e apresenta uma carta renúncia. Ele vai renunciar no dia 25 de agosto. Veja, de janeiro a agosto é o tempo de governo de Jânio Quadros. Um presidente que gerou expectativas no Brasil inteiro. Esse homem renuncia acreditando que o Congresso não aceitaria a sua renúncia, que o Exército não aceitaria a sua renúncia, até devido ao medo desse seu vice-presidente, identificado com varguismo, identificado com grupos de esquerda. No entanto, uma coisa ele tinha razão. O Exército e os grupos de oposição não iam querer o João Goulart na presidência. Mas numa coisa ele se equivocou. Eles não fariam questão da sua permanência. Jânio Quadros, então, sai da presidência e deixa no seu lugar uma grave crise política. Membros do Exército querem derrubar, de qualquer forma, a possibilidade de João Goulart virar presidente. João Goulart chega ao país pelo sul, vai para o Rio Grande do Sul, onde o governador Leonel Brizola, que arma a população, cria a chamada Rede da Legalidade no rádio e vai ameaçar de guerra civil o país para garantir a posse de João Goulart. João Goulart vai virar presidente por um acordo, por uma emenda parlamentarista que vai ocorrer, tirando, obviamente, os poderes do presidente, dando maiores poderes ao parlamento brasileiro. Contra a vontade de Brizola, mas seguindo uma vontade de João Goulart, que era evitar a guerra civil e o derramamento de sangue. Já deu para perceber como vai ser o governo de João Goulart. O João Goulart traz muitos temores para a sociedade, principalmente depois de 63, quando acaba a emenda parlamentarista e o Brasil retorna a um país presidencialista e o João Goulart declara as chamadas reformas de base. Reforma bancária, reforma tributária, reforma universitária e reforma agrária. Essas reformas desagradam a elite brasileira. A igreja tem medo de João Goulart porque acha que ele é uma ameaça comunista. A classe média tem medo do João Goulart. Os latifundiários têm medo do João Goulart porque ele quer fazer reforma agrária. E a pressão começa muito forte sobre o seu governo. João Goulart, pelo fato de ser apoiado pelas ligas camponesas, pelo PTB, pela Central Geral dos Trabalhadores, pela UNE, que são instituições com clara influência dos comunistas, acaba sendo visto pelos militares como uma ameaça comunista também. Isso tudo acaba levando, então, ao golpe de 1º de abril de 1964, alguns falam de 31 de março. O golpe, ao seu desfecho, é 1º de abril de 64, derrubando o presidente eleito democraticamente, João Marcos Belchior Goulart. Inicia-se um dos períodos mais complicados da história política do nosso país, que é a ditadura militar. A derrubada do João Goulart é uma coisa, a população apoia a derrubada daquele presidente que era visto como uma ameaça comunista. No entanto, difícil é explicar 21 anos de ditadura, onde os direitos civis foram claramente desrespeitados. Então vamos lá. Há agora uma proposta, nós teremos 5 presidentes militares. O primeiro presidente militar é o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco, que representa, digamos, o que a gente chama de uma linha moderada, uma linha castelista, ou o grupo da Sorbonne. O grupo que vai procurar, dentro do governo militar, fazer uma limpeza, retirar os grupos considerados perigosos, ameaças do país, ameaça comunista principalmente, e aí então haveria, digamos, uma devolução do poder aos civis. O ato institucional número 1, inclusive, previa eleições presidenciais para outubro de 65, o que não vai acontecer. A estrutura da ditadura vai acabar sendo organizada no primeiro governo, o SNI, ou seja, o Serviço Nacional de Informação, o fim dos partidos políticos, a criação do bipartidarismo, a Arena, né, que colaborava com o regime, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, a oposição consentida. Repare que a nossa ditadura militar ela tem umas peculiaridades, como troca de presidentes e principalmente um congresso aberto e até com partidos de oposição. Só que não era uma efetiva oposição, porque concomitante a isso, os militares promoviam o quê? A prisão, as cassações, as torturas e até mesmo morte dos opositores políticos. Então, quando Castelo Branco sai do poder, quem entra no seu lugar é um outro militar e não um civil. Arthur da Costa e Silva vira o segundo presidente brasileiro e esse sim já é marcado como, digamos, um presidente da linha dura. Esse é o governo que vai ser marcado pelas primeiras grandes manifestações contra a ditadura. Porque até mesmo aquele grupo que apoiou a derrubada de João Goulart agora quer ver a democracia de novo.
Né? Inclusive, Zequete tem uma música interessante onde ele diz: marchou com a família, agora chia, agora chia. Ou seja, a igreja marchou com a Igreja Católica pedindo a queda de João Goulart, então agora reclama a permanência de uma ditadura militar. As manifestações são muitas, os combates nas ruas vão aumentando, são os chamados anos rebeldes brasileiros. Se a época do JK foi considerada os anos dourados, agora 68 são os anos rebeldes. Os estudantes estão nas ruas, a polícia batendo nos estudantes, até que nós temos a morte de um estudante, a morte de Edson Luiz, um estudante secundarista com um tiro de fuzil no peito, e isso acaba levando uma das maiores manifestações de repúdio à ditadura, que é a passeata dos 100 mil. Então as pessoas vão para as ruas e pedem o fim da ditadura. Os militares começam a ficar incomodados com aquela oposição e numa das medidas mais drásticas, se não a maior medida autoritária da história política do nosso país, é decretado em sexta-feira, 13 de dezembro de 1968, o ato institucional número 5, que dá pleno direito aos militares para fechar o Congresso, acaba com o nosso direito de habeas corpus, dá direito a afastar todo e qualquer político em atividade. Resumindo, dá o direito dos militares de passarem por cima dos direitos de todo e qualquer cidadão. A imprensa passa por uma censura prévia, não só a imprensa, mas todos os setores de comunicação. A partir então de agora nós vamos viver uma outra fase. Não são mais os anos dourados, nem os anos rebeldes, agora são os anos de chumbo. O terceiro presidente militar, Emílio Garrastazu Médici, é o homem que vai viver principalmente esse período de grande autoritarismo e repressão. Só que ao mesmo tempo que é um período de anos de chumbo, de maior repressão, de maior perseguição, de torturas, de perseguição aos guerrilheiros, aqueles grupos que pegaram em armas para tentar lutar, né, pela instituição do socialismo no país ou contra a ditadura militar, nós também tivemos uma grande legitimidade desse governo, principalmente por dois motivos. O milagre econômico brasileiro, o grande crescimento da economia brasileira. O Brasil vai crescer a mais de 10% ao ano, graças ao endividamento externo, investimento nas estatais, as grandes obras faraônicas. E, obviamente, a conquista da Copa do Mundo de 1970, o tricampeonato mundial, tendo Pelé como principal personagem dessa história. Então, o governo Médici, ao mesmo tempo que é o governo de maior repressão, também é um governo de grande legitimidade, forte propaganda, forte ufanismo. No entanto, esse milagre econômico, que tanto legitimou os militares, tem seu fim em 1973, com a crise do petróleo e com a guerra do Yom Kippur. O fim do governo Médici dá início, então, a uma nova fase, a um período de abertura política que vai ser feita por dois presidentes militares, Geisel e Figueiredo. Geisel, então, Ernesto Geisel, é o homem que vai iniciar a chamada abertura lenta, segura e gradual. É o homem que vai, quando preciso, arrochar, reprimir, mas sempre que possível buscar abrir esse governo. Claro, o crescimento econômico não é mais o mesmo, vamos tentar manter esse crescimento a partir de uma marcha forçada, projetos energéticos pela substituição do petróleo, mas ainda o AI-5 vai perdurar até 78, são 10 anos de AI-5, é a última medida do governo Geisel, o fim do AI-5, e Geisel então transfere o poder a Figueiredo, que vem com o papel de continuar o processo de abertura. Figueiredo então faz a lei de anistia, a lei dos partidos políticos. Em 82 nós temos eleições diretas para governadores. Em 83 e 84 vamos assistir ao grande movimento das diretas já. A população nas ruas querendo a eleição direta para presidente da República. Mas infelizmente a emenda Dante de Oliveira não vai ser aprovada, mas teremos a eleição indireta do nosso primeiro presidente, aquele que seria nosso primeiro presidente civil depois de 21 anos de ditadura, Tancredo Neves. Tancredo Neves é eleito indiretamente, mas ele morre antes de tomar posse. E quem assume a presidência é o vice-candidato a vice, José Sarney, que será então o homem responsável na chamada Nova República Brasileira pelo processo de redemocratização. Foram 21 anos de ditadura, muitos mortos, muitos desaparecidos, que até hoje nós lutamos para encontrá-los. Um dos períodos mais complicados da nossa história, e até hoje, lutamos pela consolidação de um projeto democrático no nosso país.